Olá, seja bem-vindo à sexta aula do seminário. Sou a professora Mariane Souza, sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciência e Educação Matemática. Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso estudo a respeito de fundamentos da matemática. E hoje, estou novamente com a professora Débora. Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kerneve. Eu sou licenciada em Matemática, mestre e doutoranda em Ensino de Ciências e Educação Matemática. E nós viemos aqui dar continuidade ao nosso trabalho anteriormente, como a professora Mariane já colocou. E hoje, especificamente, nós vamos abordar sobre a questão de conjuntos, relações e funções. Para isso, nós vamos definir alguns objetivos. No quadro, eu elenco isso. Acompanhe. Bem, num primeiro momento, nós vamos apresentar esses conceitos a respeito de conjuntos, relações e funções. E, posteriormente, no decorrer da nossa aula, nós vamos discutir isso por meio de alguns exemplos, de algumas atividades que nós vamos abordar, dividindo isso em tópicos. Primeiro conjuntos, depois relações e, por fim, associando essas duas partes de fundamentos com as funções. E para nós iniciarmos, então, a professora Mariane ela vai começar a nossa discussão com conjuntos. Então, como a professora Débora comentou, então a primeira parte da nossa aula de hoje é a respeito de conjuntos. Este é um dos mais importantes assuntos da matemática contemporânea. Então, vamos agora conhecer um pouco mais a respeito desse assunto. Acompanhe os slides. Um conjunto, ele pode ser considerado como uma coleção ou de objetos. Esses objetos, como a gente está trabalhando com conjunto, são conhecidos por elementos de um conjunto. Ou ainda, um conjunto ele pode ser entendido como um agrupamento. Vale ressaltar com relação aos conjuntos que ele não tem uma definição exata. Define-se conjunto como? Aqui eu trouxe uma ideia, veja, ele pode ser considerado. Por que isso? Porque esse é um conceito primitivo, então ele é uma ideia já posta do que seria um conjunto. O conjunto ele pode ser classificado como finito e infinito. Então acompanhe novamente nos slides. Um conjunto finito, por exemplo, é um conjunto dos times de futebol. É aquele que a gente vê o começo e o fim dos elementos. Nesse caso aqui, com o conjunto dos times de futebol, nós podemos, por exemplo, imaginar a quantidade de times da primeira fase da Copa do Mundo, que conta com 32 times. Então, é o total ali, a gente tem o começo e o fim, a gente pode contar e ver quantos elementos tem. Já um conjunto infinito, por exemplo, o conjunto dos números pares. Nós não sabemos quando vai terminar ele. Veja aqui, é um conjunto infinito. Ele começa com 0, mas eu sempre posso aparecer com um número par para frente. Então, aqui ele é infinito, não tem uma delimitação com relação aos elementos. Então, veja aqui um exemplo que nós temos com relação aos números pares. Veja que ele tem 3 pontinhos, quer dizer que aqueles elementos continuam. Então, a gente sempre pode pegar mais um outro elemento, colocar mais um outro elemento naquele conjunto. Então, alguns conceitos, a ideia de conjunto, você já pode ter visto isso lá na educação básica. Então, a gente está reforçando alguns conceitos que são importantes para a nossa aula de hoje, para a ideia de fundamentos da matemática, que vai estar relacionado com os conceitos que veremos ao longo da aula e também com os conceitos da nossa aula anterior. Então, agora, vamos ver algumas noções com relação ao conjunto. Acompanhe os slides. Normalmente, a gente usa letras maiúsculas. Por que normalmente? Porque isso depende do autor. Tem autor que vai utilizar a letra minúscula para denotar conjunto. Porém, normalmente, a gente usa sempre letra maiúscula. Então, só lembrar aquele exemplo lá com relação aos números pares. Tinha conjunto A e nós tínhamos os seus elementos, né? 1 é o 2, o 4. Então, aqui nós tínhamos o elemento. Então, veja aqui, estamos utilizando uma letra maiúscula. Já a letra minúscula são utilizadas para denotar os elementos dos conjuntos. Então, no caso, poderia ser um elemento de vogais. Então, utilizaríamos letras minúsculas para falar os elementos desse conjunto. Há 2 maneiras de especificar um conjunto particular. Nós podemos listar os elementos do conjunto, por exemplo, nesse caso aqui, esse conjunto A, veja os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Nesse caso aqui, esse é um conjunto finito, nós temos ali o começo
e o final desses elementos, a gente pode determinar. Esses elementos, nós ali estamos listando eles. Colocamos 1, 3, 5. Mas será que a gente pode utilizar esses elementos utilizando uma outra forma? Tem, elas com relação à propriedade desse conjunto. Se fôssemos analisar aquele conjunto que foi listado, os elementos, podemos analisar eles com relação aos números ímpares. Então, acompanhe novamente nos slides. Nós podemos enunciar as propriedades que caracterizam os elementos do conjunto. Naquele caso ali, que foi listado os elementos, eles são números ímpares. Então, nós podemos enunciar as características da seguinte forma, utilizando a linguagem corrente. A gente pode ler que A é o conjunto dos elementos x tal que x, é um número ímpar positivo menor que 10, que é a característica apresentada naquele conjunto. Ou ainda podemos enunciar da seguinte forma. Veja aqui que nós estamos trabalhando que conjunto A é o conjunto dos elementos de x pertencente aos naturais, tal que x é ímpar e x é menor que 10. Ou ainda da seguinte forma, utilizando também as propriedades. O conjunto A é o conjunto dos elementos xn pertencente aos naturais, tal que x é igual a 2n mais 1. Esta forma aqui é a forma de representar um número ímpar. Então, a gente está utilizando mais uma linguagem mais matemática, uma linguagem com mais símbolos. E esse símbolo aqui, nós já vimos também na nossa aula de lógica, ele refere-se a uma conjunção, quer dizer, e x menor que 10. Então, aqui nós temos a forma de enunciar as propriedades, podemos utilizar uma linguagem mais corrente ou utilizar uma linguagem com mais símbolos. Agora, a professora Débora vai continuar apresentando algumas noções básicas. Bem, então nós vimos como que nós podemos usar as notações para representar um conjunto. Além dessas notações, nós também podemos utilizar diagramas. Então, no slide a seguir, eu trago uma outra forma de nós ilustrarmos a representação de um conjunto. Primeiro, nós trazemos essa citação do Iese e Murakami, na qual eles falam o seguinte: é habitual representar um conjunto pelos pontos interiores a uma linha fechada e não entrelaçada. Então, ele está definindo como que seria um diagrama. Então, aqui nós temos o conjunto A, veja que está denotado por uma letra maiúscula, e os seus elementos eles foram incluídos nessa representação de diagrama. Então, tem o elemento 1, 3, 5, 7 e 9. É o mesmo conjunto A listado anteriormente e descrito também por meio da enunciação das propriedades. O que nós podemos inferir a respeito dessa representação? Essa representação chama-se diagrama de Venn-Euler. Venn-Euler por causa dos matemáticos que utilizaram esse tipo de representação e contribuíram para como nós utilizamos na matemática atualmente. Então, nós chamamos isso de diagramas de Venn-Euler. Além disso, nós podemos ver a relação de pertinência. O que significa isso? É esse símbolo do pertence ou não pertence. Analisando aqui a primeira indicação, eu tenho 1 pertence a A. Eu consigo constatar aqui que o elemento 1 ele está listado como elemento do conjunto A. O 2 não pertence. Nós conseguimos verificar isso também quando nós analisamos o conjunto. Dentre os elementos do conjunto A, eu não tenho o elemento 2. Então, eu uso esse símbolo de não pertence ao conjunto A para representar. Além disso, nós também podemos pensar em outras notações específicas que nós definimos para alguns conjuntos que têm características bem particulares. O primeiro destaque é para o conjunto vazio. Então, no exemplo a seguir, eu trago como que nós podemos entendê-lo. Então, o conjunto vazio, nós dizemos que ele não possui elemento algum. Então, essa é a característica do conjunto vazio. Então, se eu considerar essa sentença, números primos pares maiores do que 2. Se eu pensar nisso, eu não vou encontrar nenhum elemento. Então, eu tenho uma notação específica. Então, A igual vazio. Então, esse símbolo, que é um 0 com um traço cortado, indica que é o vazio. Então, A é igual ao conjunto vazio. Ou seja, para essa propriedade que nós elencamos, não existe nenhum elemento que satisfaça.
Ou ainda, uma outra forma de representar esse conjunto vazio é com duas chaves sem nenhum elemento. Então, essa outra representação é equivalente à anterior, só que utiliza as chaves. Um outro conjunto também que nós temos, que ele tem uma característica particular, é o conjunto unitário. Esse conjunto unitário, ele recebe essa nomenclatura unitário porque ele tem um único elemento. E no slide nós damos continuidade para ilustrar um exemplo desse caso. Então, nós temos aqui que o conjunto unitário ele tem apenas um único elemento e essa propriedade que nós destacamos satisfaz essa condição. O conjunto dos números naturais compreendidos entre 0 e 2. Se eu pensar quem satisfaz essa propriedade, eu posso destacar aqui o conjunto B igual ao elemento com o 1. Então, o meu conjunto só tem o 1 como elemento. E uma outra colocação que nós trazemos é sobre o conjunto universo. Nós entendemos o conjunto universo como o conjunto de todos os elementos utilizados em certa situação. Por que em certa situação? Vamos ver esse exemplo. Soluções reais de uma equação. O universo é igual ao conjunto dos números reais. Então, estou vendo todas as equações que têm isso como universo. Isso foi constatado por meio de alguns paradoxos. Não se podia ter um universo que compreendia tudo. Então, se entende o conjunto universo dentro de um contexto. Então, no exemplo que nós demos, com relação às equações, as soluções das equações, o contexto ali é o considerar o conjunto dos números reais. Então, o conjunto universo ele é adotado diante daquela situação específica que você está analisando. Uma outra coisa que nós podemos analisar é a questão da igualdade entre conjuntos. Então, no próximo slide, eu trago uma colocação para nós entendermos a respeito disso. Como que nós entendemos a igualdade? Nós também denominamos princípio da extensão. Nós dizemos que dois conjuntos, A e B, são iguais se possuem os mesmos elementos. Então, como que isso se caracteriza num exemplo? Então, eu posso listar um conjunto, né? Então, eu tenho aqui o conjunto A dos números naturais menores do que 5. Então, esse é o meu conjunto A. Eu posso compreender esse conjunto. E aí, eu posso ter um conjunto B. O meu conjunto B, ele foi dado, então, os elementos aqui estão explicitados dentro das chaves, e está definido aqui B igual a 0, 1, 2, 3 e 4. Se nós analisarmos essas duas sentenças, então eu vou constatar que o conjunto A e B, eles têm as mesmas características. Então, qual a conclusão que nós podemos ter? Que o A é igual ao B, mesmo que eles estejam escritos de forma distinta. Nós consideramos eles como o mesmo conjunto. Para dar continuidade, a professora Mariane vai abordar sobre outras considerações. Então, outro assunto também que pode ser relacionado à ideia de conjuntos é agora o subconjunto. O que é um subconjunto? Como a gente pode entender essa relação? Então, acompanhe novamente nos slides. B é um subconjunto de A, se e somente se todos os seus elementos, ou seja, todos os elementos do conjunto B, pertencerem ao conjunto A. Então, essa parte aqui, ó, nós podemos analisar da seguinte forma. Veja aqui a situação representada no diagrama de Venn. O diagrama B, ele está contido no conjunto A. Então, todos os elementos de B são elementos de A. Ele é um subconjunto. Nós podemos utilizar, em termos notacionais, a seguinte representação. Então, veja aqui que é diferente. Nós estamos trabalhando conjunto com conjunto. Com isso, a gente não pode falar que o B pertence. A gente não pode dizer que B pertence a A, porque essa notação aqui é referente a elemento e conjunto, certo? Então, aí a gente tem que usar uma outra notação, que é a seguinte. A contém B, que é desta forma aqui o símbolo, ou ainda, como eu comentei, B está contido em A. Então, é esta notação utilizada para representar, fazer a relação entre dois conjuntos. No caso ali, quando a gente tem um subconjunto, nós devemos torcer assim. Para ter um subconjunto,
Este conjunto, por exemplo, o B, ele tem que ter todos os elementos do conjunto A para ser um subconjunto de A, certo? Então, essa é a notação e essa é a representação. Quando a gente trabalha com conjuntos, tem uma notação muito específica. Então, é interessante você entender isso. Quando a gente trabalha com elemento e conjunto, utilizamos a relação de pertinência, lá como a professora Débora apresentou a você. E quando trabalhamos esta relação de conjunto com conjunto, temos que utilizar contido ou contém. Então, essa é uma dica também para você analisar quando estiver analisando ou elemento ou conjunto com conjunto. Agora, veremos um exemplo com relação ao que foi apresentado, com relação ao subconjunto. Então, acompanhe novamente nos slides. Então, nós temos que observar esse seguinte diagrama aqui. Nós temos o conjunto U, que ele pode ser dito como conjunto universo. Temos o nosso conjunto C e o conjunto D. O conjunto D, ele é enunciado pelas suas propriedades. D é o conjunto dos elementos x tal que x é um número primo par. E veja, o número primo par é o 2. Então, o D, ele é um conjunto unitário, só tem um elemento. O conjunto C, analisando suas propriedades, é o conjunto C, x tal que x, é um número primo menor que 10. Então, veja os elementos aqui descritos. E temos o U, que é o nosso conjunto, né? Que x tal que x é um número primo. Nessa situação aqui, nós podemos analisar relações de pertinência com relação aos conjuntos. O conjunto C contém o conjunto... o conjunto C está contido no conjunto U. Então, todos os elementos dele estão no conjunto U. Então, o C é um subconjunto de U. E também podemos analisar que o C, ele contém o conjunto D. Então, o D, ele é um subconjunto de C. Então, essa é a ideia com relação a subconjuntos. Agora, a professora Débora irá apresentar uma atividade a você. Bem, então, para você desenvolver a atividade proposta, você vai usar esses conceitos apresentados. Nós definimos como nós podemos representar um conjunto, listando por meio das propriedades matemáticas, por meio dos diagramas, apresentamos a relação de pertinência, a questão do subconjunto estar contido ou de um conjunto conter, e também nós agora vamos ver como nós podemos associar tudo isso ao conjunto dado. Veja no slide. Então, eu tenho aqui um conjunto A, e eu tenho aqui ele com alguns elementos com características bem específicas. Então, aqui eu tenho um conjunto com o elemento 1, um conjunto A com um subconjunto que tem o elemento 2, e aqui com um subconjunto que tem o elemento 1 e 2. Então, esse conjunto A aqui que nós elencamos, ele tem características bem particulares. Com relação a tudo que foi exposto, você vai analisar as sentenças indicando verdadeiro ou falso. A seguir, nós já retornamos para discutir essa atividade.
Vamos analisar a resolução dessa atividade? Acompanhe os slides. A professora Débora comentou que esse conjunto A é um conjunto bem específico, né? Tem um elemento, tem um conjunto, tem um conjunto e tem dois conjuntos nele, ou seja, temos subconjuntos, que é esse conjunto A. Então, vamos analisar agora os elementos. O elemento 1 pertence ao conjunto A. Ele pertence, olha, ele está aqui como elemento. Então, ele é um elemento e um conjunto, utilizamos o pertence. É verdadeiro. O 2 pertence ao conjunto A. O 2, ele é como conjunto. Então, ele não pode ser utilizado com essa relação de pertinência. Então, aqui é falso, porque o 2 está contido no conjunto A. É uma outra relação. O conjunto vazio está contido no conjunto A? Ele está contido, isso é verdadeiro. Mas por que, professor, ele não tem um conjunto vazio? O conjunto vazio, ele está contido em qualquer conjunto. Então, qualquer conjunto que a gente for analisar, o conjunto vazio está lá. E é interessante você também ressaltar que ele pode ser, em alguns casos, um elemento. No caso, a gente está trabalhando como conjunto. Então, por isso que ele está contido. Então, sempre quando tiver essa relação, quando aparecer o conjunto vazio, ele vai acabar sendo contido lá. É interessante você pensar com relação a isso, até mesmo investigar a partir disso algumas noções que a gente viu também na nossa aula anterior, você pode puxar para entender o porquê ele está aí. Então, fica uma dica para você pesquisar e analisar com relação ao conjunto vazio. Então, voltemos à resolução. E esse daqui? 1 e 2 contém o conjunto A? Ele não contém, ele está contido. Deveria ser assim o símbolo. Então, por isso que aqui é falso. Porque esse subconjunto 1 e 2, ele está contido em A. Ele não contém A. Então, esta é a resolução da nossa atividade. Então, dando continuidade ao nosso estudo dessa primeira parte da nossa aula, vamos agora conhecer algumas operações que podem ser realizadas com conjunto. Então, acompanhe os slides. Temos a união ou reunião de conjuntos. É apresentado da seguinte forma, então temos esses termos aqui. A união com B. Das dois conjuntos A e B, a união de A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B. Vale ressaltar que esse ou, essa é uma disjunção, ela é utilizada no sentido e ou. Veja um exemplo. Imagine aqui o conjunto A com os elementos 1 e 2. O conjunto B com os elementos 1, 3 e 5. Se formos trabalhar com a união deles, teremos A, união com B. Vamos pegar todos os elementos. 1, 2, 3 e 5. Mas, professor, por que colocou 1 duas vezes? Porque o elemento é 1, não precisa repetir. Coloquei ele uma vez e já está mostrando ali que ele está apresentado. Em termos notacionais, temos que o conjunto união é X, tal que X pertence a A ou X pertence a B. Então, temos essa forma de representar a união de dois conjuntos, a união ou a reunião de dois conjuntos. Por isso que nós trouxemos ali aquela representação para você, utilizando o diagrama de Venn. Uma outra operação com conjuntos é a interseção. Acompanhe. A interseção de dois conjuntos é dada da seguinte forma, então eu utilizei esse outro símbolo aqui, que é esse U virado para baixo, que é chamado de interseção. Então, a interseção com B, sempre que você vê esse símbolo, é relacionado à interseção. É formado por elementos que pertencem a A e a B. Então, por exemplo, naquele nosso caso que foi apresentado, o conjunto A, 1 e 2. O conjunto B, 1, 3 e 5. Se vamos colocar aqui no diagrama, teremos o quê? Conjunto A, o elemento 2. E o 1, ele é comum aos dois, ele está aqui no meio. O 3 está fora e nós temos o 5 também, que pertence ao conjunto B. Então, qual é o elemento comum que está nos dois? O elemento 1. Então, a interseção com B é o elemento 1.
Em termos notacionais, podemos representar da seguinte forma. O conjunto A interseção com B são os elementos X, tal que X pertence a A e X pertence a B. É o elemento comum aos dois conjuntos. Então, a professora Débora irá dar continuidade a essas operações. Bem, então, além de pensar na reunião ou união e na interseção, nós podemos pensar em mais outras duas operações com conjuntos, que é a diferença e o complementar. Tanto a diferença quanto o complementar, elas se definem de maneira muito semelhante, entretanto, há algumas sutilezas. Então, vou pedir para que você se atente nos pequenos detalhes. Então, vamos começar definindo o conceito de diferença entre conjuntos. Acompanhe no slide. A diferença entre conjuntos, então, nós definimos como A menos B. Então, essa seria a representação. E nós podemos definir como, dados os conjuntos A e B, a diferença de A e B é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Nós podemos tomar aqui como exemplo o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4 e 5. E um conjunto B, formado pelos elementos 3, 4, 5, 6 e 7. E como que nós poderíamos mostrar esses elementos aqui no conjunto? Então, no conjunto A, eu tenho aqui o 1 e o 2 que estão exclusivamente no A. Na interseção, como a professora Mariane definiu, são aqueles elementos que estão simultaneamente no conjunto A e no conjunto B. Quem que caracteriza isso? O 3, o 4 e o 5. E depois eu tenho os elementos que estão no conjunto B, que são o 6 e o 7. Eles são exclusivamente do conjunto B. Quando eu penso na diferença, são aqueles que são exclusivos do primeiro conjunto que eu destaco. Então, são exclusivos do A. A menos B, eu quero os elementos só do conjunto A. Então, quando nós vamos definir essa propriedade, nós tomamos como X tal que X pertence a A, então ele é exclusivo de A, e não pertencem a B. Tá? Então, aqui, quem que vai satisfazer isso? Então, A menos B vai ser o conjunto resultante com os elementos 1 e 2 apenas. Então, nós conseguimos definir a diferença. Já o complementar, então veja que tem uma condição aqui diferente. Então, quando eu vou definir o complementar, dados dois conjuntos A e B, tais que, então aqui ó, tem uma condição. B está contido em A. Chama-se de complementar de B em relação a A. Então, tem alguns símbolos para essa representação de conjunto. Então, aqui, o C de complementar com B na parte de cima e o A na parte de baixo. A parte de cima é o conjunto que eu estou analisando o complemento. Ou ainda, eu posso colocar o B com uma barra na parte superior. Ou ainda, autores que colocam A com o C de complementar, entre parênteses, o B subscrito. Existem alguns livros didáticos ainda que colocam o B com uma linha ou o B com C. Então, existem várias representações. Na nossa definição, nós vamos adotar essa primeira que nós apresentamos. Então, chama-se complementar de B em relação a A, na qual nós vamos adotar esse C com o B na parte superior e o A na parte inferior, formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B. Então, aqui nós temos algo muito semelhante ao que nós vimos anterior na diferença. Mas nós temos no diagrama a ilustração dessa condição, que nós, dados os dois conjuntos A e B, o B está contido em A. Então, o B está totalmente dentro do conjunto A na nossa representação do diagrama. Se nós formos pensar no exemplo anterior, com o conjunto A, então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5, que é o conjunto A. Só que eu tenho que adotar o conjunto B, nesse caso, só com os elementos 3, 4 e 5, porque os elementos do B necessariamente têm que estar listados no conjunto A. E quando eu analiso o complementar, então, complementar de B em relação a A, quem que é o resultante? São aqueles que estão aqui, ó, na parte externa ao conjunto B. É o que vai sobrar, que é o 1 e o 2.
Em termos notacionais, então eu tenho aqui, ó, complementar de B em relação a A. Eu vou definir X pertence a A, tal que X não pertence a B. Então, é bem sutil a diferença entre os dois conjuntos. Agora que nós já vimos essas operações de conjuntos, nós vamos propor uma atividade de reflexão na qual você vai analisar a seguinte questão. Acompanhe. Então, dados os conjuntos A e B, e nós temos essa sentença. A diferença de A menos B está contida no complementar de B. Isso é verdadeiro? E considerando que nós estamos trabalhando com complementar, esse é um símbolo de complementar, nós vamos considerar aqui, ó, que o B está contido em A. Então, você vai adotar essa condição e você vai analisar. A seguir, nós já voltamos para discutir. Vamos analisar essa questão que foi proposta a você, levando em consideração o que a professora Débora comentou. B está contido em A, ou seja, B é um subconjunto de A. Então, voltando aos slides. Para analisar essa situação, nós podemos dizer que ela é verdadeira sim. Por quê? Porque o conjunto complementar de B, ou como a gente pode utilizar em termos notacionais, como foi apresentado, ele é dado pela diferença. Lembra que a professora Débora comentou isso? Mas qual que é a diferença? Que deve ter? Que o B, ele deve estar contido em A. Por isso que essa sentença, ela é verdadeira. Porque realmente o conjunto diferença está contido no complementar de B em relação a A, levando sempre em consideração essa informação. Então agora, vamos dar início à nossa segunda parte da nossa aula, em que vamos trabalhar a parte de relações, uma parte importante também da matemática, e a gente vai estar entendendo alguns conceitos iniciais. Então, inicialmente, acompanhe nossos slides. Então, vamos trabalhar inicialmente com o produto cartesiano. A gente tem que admitir inicialmente dois conjuntos não vazios. Nós vamos denominar produto cartesiano de A por B, representado da seguinte forma. Veja esse símbolo aqui, lembra muito aquele símbolo que você já viu lá quando a gente fazia uma multiplicação antes de apresentar o ponto. Esse sinalzinho aqui
representa A cartesiano B, que refere-se ao conjunto de todos os pares ordenados da forma x e y, em que esse x pertence ao conjunto A e o y ao conjunto B. Em termos notacionais, nós temos a seguinte representação: A cartesiano B, dado que é o par ordenado x e y, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então agora veremos um exemplo com a professora Débora. Bem, nós vimos a definição, mas fica muito mais simples se nós analisarmos um caso particular. Então, no slide a seguir, eu trago uma exemplificação dessa definição. Nós vamos tomar, então, aqui dois conjuntos como representação do nosso exemplo. Então, vai ser o conjunto A, 1, 2, 3, e o B, 1 e 2. E quando nós vamos fazer A cartesiano B, eu tenho que associar cada elemento do conjunto com o outro conjunto, então, de A para B. Então, nós vamos considerar aqui, do A para B. Eu tenho que associar o 1 do A com o 1 do B, e isso vai formar o primeiro par ordenado. Eu tenho que associar o 1 do A com o 2 do B, segundo par ordenado. Agora eu vou associar o 2 com o do A e o 1 do B, forma o terceiro par ordenado. O 2 do A e o 2 do B, o próximo par ordenado. O 3 do A e o 1 do B. E, finalmente, o último par ordenado, que é o 3 e o 2. 3 do A e 2 do B. Então, veja que aqui nos pares ordenados é sempre o primeiro elemento do A, o segundo elemento do B, em cada um desses pares ordenados. Por quê? Porque aqui a ordem, ó, é A cartesiano B. Nós também podemos pensar no B cartesiano A. Então, se eu pensar agora nesse outro conjunto, B cartesiano A, o que muda? A ordem inverteu. Então, primeiro é o conjunto B, depois o conjunto A. Então, eu tenho que partir do B e associar com A. Então, eu vou associar 1 do B e 1 do A. Depois, 1 do B com o 2 do A. 1 do B com o 3 do A. Agora, eu vou associar o 2 do B com o 1 do A. Depois, o 2 do B com o 2 do A. E, finalmente, o 2 do B com o 3 do A. Veja que nesta relação que eu estou apresentando aqui, B cartesiano A, primeiro é o B, depois é o A, devido à ordem que nós adotamos. Então, veja que conforme a ordem que nós colocamos, nós temos um resultado de um conjunto. Além disso, além de nós listarmos os pares ordenados, nós também podemos fazer uma representação num gráfico cartesiano. Então, no slide a seguir, eu trago como nós podemos mostrar essa combinação dos pares ordenados no gráfico. Lembrando que, se eu tenho A cartesiano B, como que eu vou associar? No eixo horizontal, eu vou considerar os elementos que nós estamos utilizando no conjunto A, e no vertical, os elementos do conjunto B. Então, o primeiro ponto, quem que representa? O par ordenado 1 do A, 1 do B. Ó. Veja aqui que são os elementos que nós estamos associados. Depois, eu posso associar 1 do A com 2 do B. Então, nós estamos agora marcando o segundo ponto. Agora, nós vamos considerar o elemento 2 do A. Então, na primeira combinação, eu tenho 2 do A com 1 do B, depois 2 do A com 2 do B. Agora, eu vou considerar aqui o terceiro elemento do A, que é o 3. 3 com 1 tem um ponto, então isso vai ser o primeiro par ordenado. Depois, eu tenho 3 com o 2, que tem o próximo ponto. E nós também temos o conjunto representado por B cartesiano A. Neste caso, o que vai inverter? Então, na horizontal eu tenho o conjunto B e na vertical eu tenho o conjunto A. E eu tenho que considerar, então, do conjunto B os elementos 1 e 2. Então, o 1 do B eu vou associar com o 1 do A e forma o primeiro ponto. O 1 do B eu vou associar com o 2 do A, forma o segundo ponto. O 1 do B eu vou associar com o 3 do A, forma o terceiro ponto. Agora, eu vou considerar aqui o 2 do B, associar com o 1 do A, 2 do B com o 2 do A, 2 do B com o 3 do A, formando todos os pontos que nós estamos considerando aqui no nosso gráfico cartesiano.
Então, essa foi uma outra forma de apresentação desse produto cartesiano, na qual nós consideramos o conjunto A e o conjunto B, e depois o conjunto B e o conjunto A. Além disso, nós podemos representar numa tabela de dupla entrada essas informações do produto cartesiano. Então, no slide a seguir eu trago essa outra forma. Então, aqui nós vamos considerar o produto A cartesiano B. Como o A vem primeiro, então na coluna vai ser os elementos do A e na linha vai ser os elementos do B. E nós vamos associar, por exemplo, dessa colocação aqui, é um do conjunto A e um do conjunto B. Depois, um do A, dois do B. Agora, por quê? Nós estamos associando a linha e a coluna em destaque que foi utilizado de cada conjunto. Na segunda parte que nós temos, nós temos 2 e 1, 2 do A, 1 do B, 2 do A e 2 do B. E na terceira, eu tenho 3 do A e 1 do B, 3 do A e 2 do B. Então, forma aqui a tabela com essas entradas dos pares ordenados que foram formados a partir da combinação do A cartesiano B. Se eu tiver B cartesiano A, então, agora inverteu a ordem. Então, aqui na coluna são os elementos do B e aqui na linha são os elementos do A. Quando eu vou associar, então aqui, é um do B e um do A. Então, aqui no primeiro é o B e no segundo é o A. Depois, eu vou continuar nessa mesma linha. 1 do B, 2 do A, 1 do B, 3 do A. Agora, na segunda linha, eu tenho aqui 2 do B e 1 do A, 2 do B e 2 do A, 2 do B e 3 do A. E com isso nós concluímos a representação tabular. Além dessas duas representações gráficas, que foram o gráfico e a tabela, eu também posso fazer um diagrama. Nós chamamos de diagrama de flechas, utilizando os conjuntos que nós estamos relacionando. Então, no próximo slide, nós vemos essa representação. Então, eu tenho aqui a primeira representação, que é A cartesiano B, e aí eu vou considerar na primeira parte o conjunto A, na segunda parte o conjunto B. Nós chamamos aqui do conjunto de partida e aqui o conjunto de chegada. Então, como que nós elencamos? Aqui eu tenho os elementos que nós estamos utilizando e eu vou associar aqui o 1 do A com 1 do B, 1 do A com 2 do B. 2 do A com 1 do B, 2 do A com 2 do B. 3 do A com 1 do B, 3 do A com 2 do B. E nós formamos aqui o diagrama de flecha representando o A cartesiano B. No caso do B cartesiano A, o que muda? Então, no conjunto de partida vem os elementos 1 e 2, e no conjunto de chegada 1, 2 e 3. Na associação pelas flechas, então eu vou associar 1 do B com 1 do A, 1 do B com 2 do A, 1 do B com 3 do A. 2 do B com 1 do A, 2 do B com 2 do A, 2 do B com 3 do A. E com isso, nós consideramos aí a representação por meio de diagrama. Com relação a essas formas de representação, nós faremos algumas observações. Então, no slide a seguir, eu destaco com relação a quando nós comparamos A cartesiano B e B cartesiano A. Pode haver casos particulares que isso seja equivalente, dê o mesmo resultado, ou seja, o mesmo conjunto. Mas se eu pensar num conjunto qualquer, nós assumimos isso como diferentes. Nos exemplos que nós consideramos, as representações eram distintas. Então, de forma geral, nós podemos concluir que o produto cartesiano, ele não é comutativo. Porque se existe um contra-exemplo sequer, a gente já pode garantir que ele não é comutativo. A segunda consideração é que, se A e B eles são finitos, então o produto cartesiano A com B, A cartesiano B, também será tido como um conjunto finito. Nos nossos exemplos, nós trabalhamos aí com o conjunto A e B finito. É possível pensar no conjunto do representação cartesiana pensando em conjuntos infinitos também, mas nós nos limitamos a esse exemplo para que você compreenda melhor a definição. Agora que nós já introduzimos esse primeiro conceito, nós vamos fazer uma atividade e por meio dessa atividade você vai utilizar então essas representações e as definições apresentadas. Acompanhe. Nós vamos considerar aqui o conjunto A com os elementos 2 e 3
e o conjunto B com os elementos menos 1 e 2. E você vai determinar o produto cartesiano B cartesiano A e o gráfico cartesiano do B cartesiano A. A seguir, nós voltamos para discutir essa atividade. Vamos resolver essa atividade? Então acompanhe o slide. Para resolver essa atividade, está pedindo B cartesiano A. Então faremos assim, ó. Menos 1 e 2, que é o nosso conjunto B, cartesiano A. 2 e 3. Como faremos esses produtos aqui, né? Agora realizar isso. Como a professora Débora falou, vamos ter que associar menos 1 com 2, menos 1 com 3. Então, teremos B cartesiano. B cartesiano A. Primeiro par ordenado, menos 1 e 2. Qual que é o outro par ordenado? Menos 1 e 3. Agora, falta associar o 2, né? Então, 2 com 2. Então, temos esse nosso outro par ordenado. E 2 com 3. Aqui nós temos B cartesiano A. Então, o primeiro elemento é do conjunto B e o segundo elemento do conjunto A. Só que não pediu para fazer só o produto cartesiano, também pediu o gráfico cartesiano. Então, vejamos na câmara de documentos esse gráfico cartesiano. Então, aqui na câmara de documentos, nós temos o gráfico cartesiano, em que representamos os elementos, né, aqui no nosso eixo X, referem-se aos elementos do nosso conjunto B, e no eixo Y, os elementos do conjunto A, porque cada par ordenado é X e Y, certo? Mas quem são os nossos X? Temos o menos 1 e 2, que é o nosso primeiro par ordenado, menos 1 e 3, que é o nosso outro par ordenado. E temos ainda 2 e 2, que é o nosso outro par ordenado, e 2 e 3, que é o nosso outro par ordenado. Então, aqui nós temos essa representação utilizando o gráfico cartesiano. Com base nesse conceito que a gente acabou de ver com relação ao produto cartesiano, vimos as diversas formas de representar e ver como é formado esses pares ordenados. Este conceito é importante para conseguir entender a definição de relação. Então, agora acompanhe no quadro essa definição. Então, vamos ao quadro.
Então, nós temos A e B, dois conjuntos, uma relação vai ser dita binária, ou apenas relação de A para B, um subconjunto. Veja que a ideia de subconjunto, novamente estamos puxando a ideia lá da nossa primeira parte da nossa aula, do A cartesiano B. Então, quando trabalhamos com essa situação, vamos estar trabalhando com uma relação, nós estamos pegando subconjuntos do produto cartesiano, por isso que é importante você entender aquele conceito. Então, para indicar que o nosso par ordenado AB pertence à relação, pode ser utilizado a seguinte notação: A, R, B, ou ainda A relaciona-se com B segundo R, o que dá a entender que A é relacionado a B. Os conjuntos A e B são denominados partida e conjunto de chegada. Lembra lá quando nós trabalhamos diagramas e diagramas de flecha, e a professora Débora falou que era um de partida e um de chegada? É aquela ideia que vamos trabalhar aqui também com relação ao conjunto R. Agora, para a gente entender um pouco com relação a isso, nós vamos pegar o quê? Vamos imaginar que nós temos dois conjuntos e vamos trabalhar com o subconjunto deles. Então, vejamos agora o seguinte exemplo para entender essa definição. Então, acompanhe nos slides. Temos como exemplo o conjunto A e o conjunto B. O A cartesiano B vai ser a associação dos elementos de A com os elementos do B, certo? Foi como a professora Débora apresentou para nós já o que nós vimos na atividade. Temos a seguinte parte, nós temos esta relação aqui. A partir disso, nós podemos dizer que cada subconjunto é uma relação. Por exemplo, o vazio. Mas, novamente, professor, o vazio não está ali no A cartesiano B. O conjunto vazio ele está contido em todos os conjuntos, então ele é um subconjunto de A cartesiano B. E é uma relação de A em B. O R1, temos aqui um subconjunto 0,3 e 0,5, ó, veja os pares ordenados. Aqui é uma relação. E nossa relação 2? Olha os elementos. Os pares ordenados 0 e 3, 1 e 3, 1 e 5 e 2 e 5. Pegamos alguns elementos aqui do nosso A cartesiano B. Agora que vimos esse exemplo, a professora Débora trabalhará com nós a parte de propriedades. Nós vamos analisar algumas propriedades que são válidas quando nós adotamos o conjunto A igual ao conjunto B. Então, nós vimos no exemplo que o conjunto A e B poderiam ser distintos. Entretanto, existe a possibilidade de eu relacionar o primeiro conjunto com ele próprio. E para quando isso acontecer, então, são válidas algumas propriedades. No slide eu trago a primeira definição. Então, quando eu tenho A igual a B, que é essa condição que eu ressaltei, R é uma relação de A em B e ela diz que R é uma relação sobre A, ou ainda que R é uma relação em A. Com base nessa condição, ou seja, A igual a B, nós vamos então definir algumas propriedades que são válidas. Então, a primeira propriedade nós chamamos de reflexiva e ela é enunciada da seguinte forma: todo elemento de A se relaciona consigo mesma, ou seja, para todo x pertencente a A, valha x relacionado com x. E com relação a essa propriedade, nós trazemos o seguinte exemplo. A relação R, dada pelo subconjunto de A sobre A, 1 e 1, 2 e 2 e 1 e 2, ela é dita como reflexiva assumindo A igual a 1 e 2. Bom, mas nós vamos precisar detalhar mais a respeito disso. Então, na Câmara de Documentos, nós vamos ilustrar como que nós podemos compreender essa questão do A igual a B, certo? E nós vamos ver como que nós vamos analisar essa relação como um subconjunto. Então, a primeira condição que foi dada é que A tem que ser igual a B. Ou seja, quando eu for fazer aquele diagrama de flecha, eu vou ter o conjunto A e o próprio conjunto A, então é A sobre A. E aí eu vou ter aqui a relação acontecendo. O nosso conjunto que nós utilizamos como exemplo, tem os elementos 1 e 2. Então, aqui 1 e 2.
Primeira coisa, para essa relação acontecer, nós temos que considerar o A cartesiano com o próprio A. Ok? Então, como que eu vou considerar o A cartesiano com o próprio A? Eu tenho que associar o par ordenado 1 e 1 e o 1 e o 2. Então, nós pensarmos aqui no diagrama de flechas, eu tenho que associar com o 1 e o 1, o 1 e o 2. Depois que eu associei esses dois elementos, eu tenho que associar 2 e 1 e o 2 e o 2. Então, esse é o produto cartesiano. Quando nós pensamos na relação, então a relação que foi dada, ela é considerada como os pares ordenados 1 e 1, 2 e 2 e 1 e 2. Veja que esses elementos, ó, todos estão no produto cartesiano. Essa é a característica que é fundamental ser analisada. Então, essa relação ela é um subconjunto do produto cartesiano A com A. E o que caracteriza, então, ser reflexiva? Então, quando nós vimos lá a questão do reflexiva, nós tínhamos na definição que se eu tenho um elemento X, ele está relacionado consigo mesmo. Então, essa daqui é a forma simplificada de escrever que ela é reflexiva. Então, aqui nós estamos considerando como reflexiva. Bom, então voltando aqui na nossa análise, quem são os elementos? 1 e 1. Então, ó, 1 e 1 está relacionado consigo mesmo. 2 e 2. Nós temos lá que 2 e 2 está relacionado consigo mesmo. E contemplou todos os elementos do conjunto? Contemplou, porque eu tenho o 1 e o 2 apenas. Então, contemplou aqui, neste caso, todos os elementos. Quando x está relacionado com x, então nós dizemos que ela é reflexiva. Então, aqui nós detalhamos com toda a sutileza para você entender de onde que surgem as relações e como que são consideradas essas propriedades. Então, mesmo que eu adote outro conjunto A, o raciocínio é o mesmo. Eu tenho que considerar o produto cartesiano como base e a relação vai ser um subconjunto desse produto cartesiano e aí nós vamos verificar as propriedades. Agora nós vamos ver outros casos, nós analisamos detalhadamente a reflexiva e nós vamos analisar outras propriedades que também são válidas para situações como essa, quando A está cartesiano com o próprio A e que nós consideramos relações que são subconjuntos desse produto. Bem, a primeira que nós vamos destacar agora é a assimétrica. Como que é considerada assimétrica? Aqui nós temos uma condicional, se x está relacionado com y, se x está relacionado com y, então y está relacionado com x. Aqui nós temos que pensar o seguinte, se eu tenho um elemento com outro diferente, eu tenho que ter o inverso, tá? Então essa é a simétrica. Nós consideramos aqui, então, o conjunto A com os elementos 1, 2 e 3. Então, você pode fazer o produto cartesiano para analisar todos os possíveis pares ordenados, mas nós vamos adotar aqui o subconjunto, que é uma relação. E esse subconjunto tem os pares ordenados 1 e 1, 1 e 2, 2 e 1 e 3 e 3. Nós temos que analisar x e y distintos. Então, o 1 e o 2 são distintos. Se isso acontece, eu tenho que ter o simétrico. Qual que é o simétrico? 2 e 1. Então, quando a primeira parte acontece, obrigatoriamente a segunda tem que acontecer para ver a simetria. Então, a primeira parte, 1 e 2. A segunda, 2 e 1. Satisfez a propriedade. Agora nós vamos para a segunda de destaque aqui para esse conjunto A. Então, nós consideramos ainda o mesmo conjunto A, 1, 2 e 3, só que agora a relação é diferente. E nossa relação nós vamos adotar a propriedade transitiva. A transitiva é se x está relacionado com y e y está relacionado com z, então veja, eu tenho aqui termos intermediários e eu tenho que concluir então que o x está relacionado com o z.
Então, aqui é a conclusão. Então, se, então, a implicação disso. Bom, então essa é a propriedade transitiva. Os meus elementos aqui, a relação R, que é um subconjunto, então eu estou considerando o par ordenado 1 e 2, 2 e 2, 2 e 3, 1 e 3 e 3 e 3. Então, considerando aqui, o primeiro caso, 1 e 2, terminou com 2. Então, o que eu tenho que olhar? O final, terminou com 2. Eu tenho que analisar o próximo que começa com 2. Então, vou relacionar aqui com esse outro que começa com 2. E aí, eu tenho que ver o final, o primeiro e o último. 1 e 2. Tem esse par ordenado? Tem, é o próprio primeiro par ordenado que nós consideramos. Agora, nós vamos repetir a análise para o próximo que começa com 2. Então, aqui eu tenho 1 e 2 e 2 e 3. Bom, o termo intermediário aqui é o 2. Então, eu tenho que ter o 1 e 3. Tem 1 e 3? Tem, ó. Então, satisfez o próximo. Aí, nós já analisamos todas as possibilidades do primeiro par ordenado. O segundo par ordenado terminou com 2 e iniciou com 2. Então, eu tenho que ver o próximo que começa com 2. Então, aqui, ó, a conclusão é que eu tenho que ter o 2 e o 3, que é o próprio par ordenado que nós estamos utilizando. Satisfez, então eu vou para o próximo par ordenado. Agora, eu tenho que analisar o 2 e o 3, e eu tenho que verificar o que começa com 3, porque ó, nós analisamos aqui onde termina e o próximo que começa. Então, eu tenho uma possibilidade, que é esse último par ordenado. Então, eu tenho que ter como resultado 2 e 3. 2 e 3 existe? Existe, é o próprio termo que eu estou considerando aqui. Então, satisfez. Agora, nós não temos mais nenhum que termina com 3 e começa com 3. Então, nós vamos para o próximo par ordenado. 1 e 3. Então, começa com 1 e termina com 3. Então, terminou com 3, o que começa com 3 é este próximo. Então, ó, o termo médio aqui é o 3. E a conclusão é 1 e 3. Tem o par ordenado em 3? É o próprio termo que eu estou considerando. Tem, satisfez. Então, quando nós vamos analisar a propriedade transitiva, nós temos que analisar todos os elementos. Bem, agora nós vamos para a próxima propriedade, que é a antissimétrica. A antissimétrica, você vai ter que pensar na simétrica. Então, aqui, ó, você pensa na simétrica. Anti quer dizer que não vai acontecer a simetria. Então, não pode existir o termo simétrico. Ó. É o contrário do que nós vimos lá na primeira. Tá? Então, se x está relacionado com y e y está relacionado com x, então eles têm que ser o mesmo. Ou seja, não pode existir o termo simétrico. Então, nós vamos considerar o mesmo conjunto, que é o A, com os elementos 1, 2 e 3, e uma relação que é subconjunto desse produto cartesiano de A sobre A. Então, temos elementos 1 e 1, 1 e 2, 2 e 3 e 3 e 1. Agora, nós precisamos analisar os termos distintos. Nós analisamos aqui x e y. Então, nós vamos analisar aqui o 1 e o 2. Não pode ter, então, o simétrico. Vou anotar aqui do lado o que não pode existir. Então, não pode ter o 2 e o 1. Então, analisando os elementos, não tem. Então, primeiro par ordenado, a gente verificou que deu certo. Agora, a gente vai para o segundo. O segundo é o 2 e o 3. Qual que não pode existir? Não pode existir o 3 e o 2. Então, o 3 e o 2 não existe. Então, deu certo. O próximo par ordenado é o 3 e o 1. Não pode existir, então, o 1 e o 3. E nessa relação não aparecem esses elementos. Então, qual que é a conclusão que nós vamos ter? Que a nossa relação, ela é antissimétrica. A partir dessas propriedades, a professora Mari vai trazer alguns outros casos. Acompanhe. Como está trabalhando, como a professora Débora comentou, tem que ser um produto cartesiano com o A igual a B, ou seja, cartesiano A com A. Então, produto cartesiano, sempre trabalhando com essa igualdade, A igual a A. A partir disso, tem aquelas propriedades que ela ilustrou, reflexiva, simétrica, transitiva e antissimétrica.
Há algumas relações que, se possuir, por exemplo, reflexiva, simétrica e transitiva, recebe um nome. Recebe o nome de relação de equivalência. Então, agora, vamos conhecer inicialmente essa relação, associando aquelas propriedades que a professora Débora explicou a você. Então, acompanhe os slides. Para a gente ter uma relação de equivalência, como eu comentei, essa relação ela deve ser reflexiva, simétrica e transitiva. Para que isso aconteça, se tiver essas três propriedades, nós temos uma relação de equivalência. Então, vejamos o seguinte exemplo. Nós temos a relação R, que, como a professora Débora comentou, é um subconjunto do nosso A cartesiano A. Analisando ela, ó, vejamos, aqui nós temos a relação R, temos 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, temos os par ordenados, 1 e 2, 2 e 1. Qual que é o nosso conjunto A? 1, 2 e 3. Ela é uma relação de equivalência. Por quê? Porque ela é reflexiva. Nós temos aqui, para ser reflexiva, cada elemento tem que se relacionar com ele mesmo. Ou seja, 1 com 1 tem aqui na nossa relação. 2 com 2 tem? Tem também. E o 3 com 3? Também tem. Então, ela é reflexiva? Tá ok. Mas será que ela é simétrica? Para ser simétrica, eu tenho 1 e 2. Eu tenho que ter a volta. 2 e 1? Tem. Tem. Então, ela é simétrica. E transitiva? Mas, professora, ali não estou vendo um elemento Z, por exemplo, diferente. Mas se formos analisar ali a situação, ó, aqui ó, temos 2 com 2. A resposta vai ser 1 com 1. Então, ela é transitiva. Então, veja aqui este diagrama de flechas, que é uma representação que pode ser adotada. Quando ela é reflexiva, como a gente faz essa representação? A gente faz com um laço. Então, aqui, ó, 1 é relacionado com ele mesmo. O 2 está relacionado com ele mesmo. Então, tem aqui a propriedade reflexiva. Para ser simétrica, tem que ter uma flecha de duas pontas. Que ela vai e ela volta. 1 e 2. E ela é transitiva justamente pelo que a gente mostrou. 1 com 2, né? Aqui, ó, 1 temos essa volta e vai resultar em 1 com 1. Por isso que ela é transitiva. Se no caso tivéssemos um outro elemento, sempre imaginando assim, para ser transitiva é x e y e z, e eu tenho que resultar no x, z. Tem que implicar nisso. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, eu só tenho os elementos x e yx. Então, ele voltou. Quando isso acontece, não tem problema. Mas, se tivesse, por exemplo, 1 e 2 e 2 e 3, tinha que ter na nossa relação 1 e 3. Se não tem, ela não é transitiva, certo? Então, tem que analisar elemento por elemento, assim como a professora Débora mostrou para você quando ela estava explicando as propriedades. Por isso, a gente tem que analisar, verificar. Se falhou alguma parte, eu não tenho alguma coisa, eu não posso dizer que é uma relação de equivalência. Para ser de equivalência, sempre tem que ter essas três propriedades: reflexiva, simétrica e transitiva. Tem um outro caso especial de relação também, que vai estar associando agora a relação reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, acompanhe no quadro. Esse tipo de relação é chamado de relação de ordem. Uma relação de ordem tem que ter essas três propriedades: reflexiva, antissimétrica e transitiva. Então, agora vamos analisar uma outra relação, essa relação R, que é também uma relação sobre o conjunto A, 1, 2 e 3. Analisando aqui, nós temos que verificar se ela é reflexiva. O conjunto A, 1, 2 e 3. Então, o 1 tem que se relacionar com 1, temos aqui nosso par ordenado. O 2 tem que relacionar com 2, temos o par ordenado. E o 3 tem que relacionar com 3, também temos que ter esse par ordenado. Nós temos, então, ela é reflexiva. Para ser antissimétrica, o que tem que ter? Vamos ver. Temos aqui 1 e 2. Temos 2 e 1? Não, não temos. Então, tá ok. Aqui temos 2 e 3. Temos 3 e 2? Não tem. Então, também tá ok. Aqui temos 1 e 3. Temos 3 e 1? Não temos. Então, quer dizer que ela é antissimétrica. E agora a transitiva, professora, como a gente pode ver isso? Veja aqui nesse caso, temos o
x e y, né? E o YZ. Você veja que o termo médio é o 2. Então, como resposta, nós temos que ter 1 e 3. Acontece isso? Acontece. Então, ela é transitiva. Então, quando acontecem essas propriedades reflexiva, antissimétrica e transitivas, temos uma relação de ordem, que pode ser representado pelo seguinte diagrama de flechas. Veja aqui, quando ela é reflexiva, é com um laço. Então, temos todos os elementos aqui, dado esse laço, porque ela é reflexiva. Quando ela é antissimétrica, não podemos ter flechas de duas pontas, só temos flechas com uma ponta. E veja que ela é transitiva, porque 1 está relacionado com 2, o 2 está relacionado com 3, e nós temos o 1 relacionado com 3. Por isso que ela é uma relação de ordem. Então, nós temos aqui essa situação que foi apresentada a você, como a gente pode dizer que é uma relação de ordem ou uma relação de equivalência. Tendo isso em mente, nós vamos apresentar para você a seguinte atividade. Temos para você analisar a relação 1 e 2, que é subconjunto de uma relação A cartesiano A. Verifique se ela é uma relação de equivalência ou de ordem. Então, analise cada uma dessas situações, verifique e logo nós retornamos para que possamos fazer essa atividade com você. Então, agora nós vamos discutir a atividade proposta. Vamos ao slide? Bom, o primeiro passo é analisar os elementos que nós temos em cada uma dessas relações, para buscar identificar se ela é de ordem ou se ela é de equivalência. Bem, a propriedade reflexiva ela já fica bem evidente, porque nós temos os elementos A, B e C. E o que nós precisamos na propriedade reflexiva? Que eles estejam relacionados consigo mesmo. Então, na relação 1 isso acontece com a BB e CC. Na relação 2 isso também acontece. Então, ambas as relações, R1 e R2, elas são reflexivas. Então, isso nós conseguimos concluir. Bom, agora a gente precisa verificar o que acontece com os demais elementos. Se eles vão ter simetria ou não, que daí nós conseguimos separar se é antissimétrica ou é simétrica, e se existe a propriedade transitiva. Na relação 2 já fica bem evidente uma questão de simetria aqui,
A relacionado com C, C relacionado com A. Se é simétrico, nós não temos uma relação de ordem. Então, ela pode ser de equivalência. Então, a R2 já não é relação de ordem. Na relação 1, a gente não verifica nenhuma simetria. Então, ó, A com B não tem B com A. Nós temos aqui B com C, não temos o C com B. Nós temos aqui A com C, não temos o C com A. Então, qual que é a conclusão? A R1 é assimétrica. Nós temos aqui que ela é assimétrica. Eu vou abreviar. E a R2, ela é simétrica. Agora, nós precisamos verificar se a propriedade transitiva acontece. Então, vamos considerar aqui os elementos. Eu tenho aqui o AB, termina com B, e eu vejo o elemento que começa com B. Então, o A e o C. Eu tenho A com C? Tem. Então, a transitiva aconteceu na relação 1. Nesse segundo caso, eu tenho A com C, terminou com C, e então eu tenho que ter o par ordenado AA. Acontece isso? Acontece. Então, a R1, R2, ela é reflexiva e também ela é transitiva. Então, nós conseguimos analisar utilizando esses pares ordenados. Se nós formos representar, então, por meio do diagrama, o que nós temos? A R1, ela é uma relação de ordem. Por quê? Nós conseguimos verificar a propriedade reflexiva, antissimétrica e transitiva. Na reflexiva, eu tenho o A relacionado com ele mesmo, o C relacionado com ele mesmo, o B relacionado com ele mesmo. Na transitiva, eu tenho o A relacionado com o C relacionado com o B. Então, eu tenho aqui o A relacionado com o B. Então, nós conseguimos fazer essa verificação. Na antissimétrica, veja que nós não temos aquela relação de ponta dupla. Então, que a professora Mariane já destacou anteriormente. É só a ida. Então, nós consideramos isso como uma questão que satisfaz a representação da antissimétrica. Já na relação 2, ela é de equivalência. Então, é reflexiva, simétrica e transitiva. Eu tenho o A relacionado com A, o C relacionado com C, o B relacionado com o B. E eu tenho aqui a relação dupla, né? O A relacionado com C, o C relacionado com o A. Então, isso caracteriza a simetria. E também nós temos aqui o A com C e o C com A, que vai resultar no próprio A, que caracteriza a propriedade transitiva. Bom, agora nós vamos entrar num terceiro tópico da nossa aula e nós vamos fazer um convite a você para você aprofundar seu conhecimento e também fazer pesquisa. Então, eu trago uma questão que você vai poder investigar posteriormente. Acompanhe no slide. Para você fazer uma pesquisa sobre qual a diferença de aplicação e função. Existem sutilezas a respeito disso e fica aí a nossa sugestão de estudo. Nós vamos começar a discutir a respeito das aplicações e das funções e é importante você se atentar nas sutilezas entre essas definições, tá? Então, fica a nossa dica de estudo. Para nós darmos continuidade, então nós vamos usar o slide e nós vamos ver a próxima definição, que é a de aplicação e diferenciar isso com relação à função. Seja F uma relação de A em B. Dizemos que F é uma aplicação de A em B, se somente C, significa que tem que satisfazer as seguintes condições. O domínio de F é o A, ou seja, é o primeiro conjunto que nós destacamos, isto é, em termos notacionais, domínio de F é igual a A. Dado um elemento deste domínio, então A pertencente ao domínio de F, é o único elemento de B, pertencente ao conjunto B, tal que o par ordenado AB está nessa aplicação. Então, essas são as duas condições que nós temos que satisfazer para nós termos uma aplicação. Complementando o que foi exposto, então, nós temos aqui alguns termos. Quais são as notações usuais? Nós utilizamos que esse B, que é o elemento aqui, que está no contradomínio, ele é resultado da aplicação da função no ponto A. Então, essa daqui é uma notação usual. Outra notação usual que acontece, F de A em B. Então,
a aplicação do conjunto A no conjunto B, F de A em B. E existem alguns autores que adotam, em vez de utilizar o termo A e B, que nós destacamos aqui, o A pertence a B, aliás, o A pertence ao domínio, o B ao conjunto B, utiliza o termo X. Então, há muitos autores que utilizam sempre X. X pertencente ao domínio, tal que F de X está no contradomínio, que é o conjunto B. Então, esses são alguns dos termos que nós temos para representar. Bom, considerando ainda a aplicação, nós temos aqui, se F de A em B, na qual o contradomínio é o B, é um conjunto numérico, então aqui tem uma distinção importante, é usual chamar F de função. Então, qual que é a diferença de aplicação e de função? É se esse contradomínio aqui, que é o conjunto de chegada, for numérico. Entretanto, usa-se essa palavra função para designar uma aplicação qualquer. Então, isso é muito relativo, depende do autor. Então, para nós compreendermos essa questão, nós vamos para um exemplo. A professora Débora mostrou, a gente tem a diferença entre aplicação e função. A diferença está no quê? No contradomínio. O contradomínio de uma função ele é numérico, mas depende do autor, que tem autor que acaba considerando também como sendo uma função, qualquer uma aplicação. Então agora eu vou apresentar um exemplo para a gente entender um pouco melhor essa situação. Acompanhe. Então nós temos aqui dois conjuntos, o conjunto E e o conjunto F. Nós vamos considerar as relações E e F como sendo as seguintes. Então, nós temos as seguintes relações. E agora nós vamos analisar quais são a aplicação ou não. Analisando elas, a gente pode analisar o diagrama de flechas, verificando aqui, como a professora Débora falou, conjunto de partida, conjunto de chegada. Veja aqui o D. O D não tem nenhum elemento aqui correspondente ao conjunto F. Como isso acontece, nós não temos uma aplicação. É a mesma ideia de função. Mas qual que é a diferença aqui? O nosso contradomínio não é um conjunto numérico. E agora o R2. Vejamos aqui as relações. Temos todos os elementos do nosso conjunto com algum elemento do nosso conjunto F. Com isso, nós temos que R1 não é uma aplicação e o R2 é uma aplicação. Então, é algo bem sutil, sempre com relação às definições. Então, durante a nossa aula de hoje, nós vimos o quê? Vimos a ideia de função e aplicação, que essa parte final sugerimos a você que você utilize e busque mais a respeito desse conceito para você verificar. Você vai ver que muitas situações acabam considerando autores, que consideram aplicação e função a mesma coisa. Mas nós aqui trouxemos para você essa sutileza de diferença, que uma função, o contradomínio é um conjunto numérico. Por isso, no nosso exemplo, apresentamos a você uma aplicação, porque o contradomínio ali, no nosso conjunto apresentado, o conjunto F, não é numérico. Então, por isso que nós trouxemos a notação de aplicação. Vimos também ao longo da nossa aula conjuntos. Sugerimos a você que pesquise um pouco mais também de conjunto vazio, que é algo bem interessante. Então, você pode recorrer a conceitos que vimos também na nossa aula anterior, de como verificar aquela condição que todo conjunto vazio está contido em qualquer conjunto. Você pode verificar isso, analisar a situação. Vimos também as relações, a ideia de produto cartesiano, as relações em que o conjunto A é igual ao conjunto B, que ela tem propriedades, e essas propriedades, dependendo de quais propriedades, temos conjunto de reflexão, de equivalência ou de ordem, isso depende das propriedades que são satisfeitas. Então, nós demos continuidade na nossa aula, são conceitos importantes de fundamentos da matemática que vai estar complementando o seu estudo. Então, é legal que você verifique esta aula com atenção, veja os exemplos, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, a resolução de atividade, porque isso é importante. Você, ao longo das suas aulas, ao longo do curso, pode ser importante para você alguns conceitos. Então, isso é legal que a gente trabalhou, fizemos essa aula para você, pensando nisso. Nas aplicações futuras,
e até mesmo para relembrar alguns conceitos como de conjunto, ver essas relações que podem ser feitas entre conjunto, relação e função, mostrar isso para você. Então agradecemos a sua participação e até a próxima. Bem, então fica aí algumas dicas que a professora Mariane orientou você, e você lembre que tudo isso que foi abordado é base, pré-requisito para algumas disciplinas, como estruturas algébricas e análise. Então, quando você estiver trabalhando com alguns conceitos mais abstratos lá das estruturas algébricas, certamente você vai estar utilizando implicitamente esses conceitos. Então, essas duas aulas que nós abordamos sobre os fundamentos, elas tiveram essa finalidade de resgatar alguns conceitos que já são abordados desde a educação básica, com relação à notação de conjuntos, com relação a alguns termos específicos, que você também depois, enquanto futuro professor, vai poder utilizar esses conceitos, e também te preparar para as possíveis atividades que você vai enfrentar no decorrer de outras disciplinas. Agradeço muito a sua participação e até uma próxima oportunidade.